do nossa conversa para todos aqueles que nos veem, nos assistem e gostam muito de conversar no ar com você que está nos Estados Unidos, onde nós somos muito acessados no Japão, na Itália, Portugal, no Canadá. São países que no meu horário são muito acessados, certo? Bem, antes de convidar nós temos 2 convidados especiais e homens importantes, homens intelectuais, que vêm enriquecer a nossa conversa. Vocês sabem que a vida é feita de imprevistos. E hoje nós tivemos o prazer de receber 2 homens que vieram exatamente marcar uma época na nossa conversa. Bem, e antes de dizer isso, eu gostaria de dar apenas uma sugestão. Não procure pessoas perfeitas, porque essas pessoas não existem. O mundo é feito de imperfeição. E nós temos o dever de querer construir um mundo melhor para nós mesmos e para todo um povo que existe em todos os países do mundo. Bem, vamos conversar com o Dr. Reinaldo Teixeira, professor. Ele é muito modesto, mas todos nós sabemos que para ser um professor, passe por universidades. Isso é muito importante e fundamental que nós saibamos colocar com precisão o lugar da educação no mundo inteiro, principalmente no nosso país e principalmente no nosso estado. Sem dúvida. Não é verdade? Dê boa noite, fique à vontade. Aqui é como se estivesse na sala da sua casa. Muito obrigado. Tudo o que você quiser, tudo. Muito obrigado, Maria Amélia. Adorei conhecer pessoalmente. Parabéns pelo seu empenho na educação. Muito obrigado. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite, ouvintes da TV+, educadores, pais, mães, qualquer que seja a sua função na sociedade, você é um educador. Porque o educador é o formador de opinião. O educador é aquele que retira do próximo o que ele tem de melhor e coloca nele, próximo, também novos atributos, coloca nele novas perspectivas. Esse é o educador. Há uma certa confusão entre professor e educador e nós achamos que deveria ser a mesma coisa. O professor, ele tem uma formalidade. O professor tem algumas obrigações. O professor, ele é sempre vinculado a uma instituição e com objetivos específicos no seu trabalho. Ao passo que o educador somos todos nós. O motorista do ônibus, o trocador do ônibus, o balconista, todos somos educadores. O professor também é educador refinado. Mas o que me traz aqui, gente, é conversar sobre educação. Educação é esse diamante bruto que está permanentemente esperando para ser polido, lapidado, para refletir raios, para iluminar cada vez mais a sociedade. E sabendo disso, os líderes políticos, de uma maneira geral, historicamente, sempre colocaram a educação como um ponto de importância nas suas plataformas. Porque a educação é, sem a menor sombra de dúvida, a solução para a maioria absoluta
dos problemas enfrentados atualmente na sociedade de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo. Mas por que eu estou sendo assim tão abrangente, tão ambíguo nessa minha colocação sobre a educação? Porque todo mundo fala da educação dos filhos dos outros. Um dos seus. É. Mas na hora de avaliar a educação dos seus, É difícil. não é fácil. Não é fácil. Eu tenho o privilégio de ter sido o primeiro irmão de uma prole de 14. Muita gente. Então, Foi educador. eu comecei a educar os mais novos. É. Porque o meu pai e a minha mãe me deram a responsabilidade de servir como parâmetro, como exemplo para os demais. E foram me dando também, Maria Helena, responsabilidades, no sentido de que os mais novos pudessem seguir o meu exemplo. E aí, eu naturalmente fui me tornando um educador cada vez mais aprimorado, por conta de que eu tive que ler sobre educação. Meu pai era o professor Pedro dos Santos Teixeira, e, de um certo modo, ele me obrigava a ter uma postura exemplar. E eu pude observar o seguinte: na sociedade, a gente quer dizer aos outros como proceder. Dizer como proceder. Mas nem sempre procede Como diz. Como quer dizer. como quer dizer. E isso foi começando a me incomodar. E, começando a ler a Bíblia, há um versículo bíblico que eu fico muito, muito, muito feliz quando eu posso recitá-lo e posso segui-lo. O versículo diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se afastará dele. Vou repetir: ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho, Não é é ensina no caminho. no caminho. Sabe o que significa ensinar no caminho? É ensinar a fazer, fazendo. É ensinar a pescar, pescando. É. É ensinar a andar, andando com. E por isso, a gente entra aqui numa escola tradicional de Fortaleza e tem lá o exemplo, tem lá os dizeres. O exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. É a única. Venhamos. É a única. E o exemplo que nós estamos recebendo dos nossos líderes, dos mais velhos, dos mais importantes homens da República, É horrível. não é animador, Maria É Amélia. não. É triste. É triste. É lamentável. É triste, Eu é tenho lamentável. vergonha de ouvir todo dia querer mudar até coisas dentro da lei judicial. Para proteger Proteger bandidos, corruptos, corruptos, desonestos. Aliás, isso que nós estamos falando não tem nenhum momento que nós possamos ser criticados. Do jeito que eles falam com a liberdade de imprensa, né, ressaltando coisas horrendas. Tudo na vida tem que ter limite. Sem limite não se faz nada, não se tem equilíbrio físico, nem moral e nem financeiro. Se perde. Se perde. Pois é. Então, por falta de exemplos edificantes, por falta desses exemplos edificantes, nós ficamos a dizer como devem proceder as pessoas que passam a vida inteira lutando sem atingir
um patamar É. mais estratificado, um patamar melhor de situação. E alguns que nem são nada durante um certo tempo da vida, de repente se tornam pessoas poderosas. Eu não entendo. Sim. Isso, os mais velhos sabem exatamente o que aconteceu. Mas os mais novos começam a procurar e seguir O caminho deles. Aí vem o problema do educador e do professor. É. Em alguns momentos, os professores sofrem grandes pressões ou grandes humilhações. Se o professor é exigente, se o professor é cumpridor das suas obrigações, gente, vocês não imaginam o que se sofre na escola hoje. Lembre-se daquele poema da Afratiano Ademar Petit, né? Fala sobre o professor austero e conciso. Pois bem, esse professor hoje é menosprezado. Menosprezado. Né? Vocês não imaginam quantos pais buscam a escola para reclamar de professores que estão perseguindo seus filhos porque tiram nota baixa. Vocês não imaginam, telespectador, você não imagina quantos pais vão à escola reclamar nota baixa, sem se preocupar se o filho aprendeu ou não aprendeu. Se estudou para poder mas saber. Quer que seja aprovado. É. Isso aí é Vocês não imaginam quantos pais e mães não ajudam os filhos com as suas obrigações domésticas. Domésticas em educação. Em educação. É. E o menino não leva os exercícios, não levam as agendas. E aí recebem reclamações, recebem notas baixas e vão as mães ou os pais reclamar do professor. Reclamar do professor. Sim, mas ele não trouxe a obrigação dele. Mas ele não tem culpa, a culpa foi minha. A culpa do pai, o pai assume a culpa, a mãe assume a culpa. Mas que grau, que nota, que apreciação, que julgamento eu faço do seu filho? Se você não cumpre a sua obrigação, eu estou avaliando, é o seu filho. Então ele está pagando a sua falta de cuidado. E eu queria fazer justamente hoje um enfoque na nossa obrigação de pais e mães. Queridos, até antes da Segunda Guerra Mundial, as famílias tinham como provedores os pais. O pai trabalhava para sustentar a família. E a mãe cuidava da família. A mãe era a educadora por excelência. Mas, com a Segunda Guerra, as mulheres foram chamadas para participar do esforço de guerra. E aí começou, então, essa fase em que a mulher aprendeu a trabalhar. Trabalhar fora do lar. Aliás, eu quero me redimir com as mulheres. As mulheres sempre trabalharam muito. Muito, Eu queria repetir. Elas tiveram que trabalhar fora do lar. E como isso agregava valores financeiros, acabada a guerra, elas também continuaram trabalhando fora para melhorar a situação financeira da família. E aí diminuiu os cuidados que elas tinham com os filhos. Ah, mas aí ela contratava uma babá, um empregado doméstico. Não é a mesma coisa. Não, pior, não é que não é a mesma coisa, não, é muito pior do que isso. Pior do que isso. Traziam pessoas do interior, que nessa época era farta a mão de obra, pessoas muito desprovidas. De todo tipo de conhecimento. Isso, Maria Amélia, você está me ajudando muito. É que a gente tem medo
de ferir essas pessoas que foram tão importantes. Elas foram tão importantes. Também tenho medo na É a família. única coisa que eu quero ter medo, é de ferir os outros. Eu tenho. Né? Porque é ruim. Claro que é. Muito ruim. Ditador, a culpa a gente sente, perturba a gente. Perturba muito. Muito bem. Essas pessoas vinham com as melhores intenções, ficavam em casa com os filhos e as mães e os pais saíam para o trabalho. Aí os meninos cresceram com medo do Saci Pererê, com medo de fantasmas, ouvindo histórias de experiências que elas não vivenciavam, porque eram experiências de interior, na linguagem do interior. Certo? E isso trouxe para dentro da família uma série de palavras e de atitudes não condizentes com o nível social. Altamente primários. Ah, meu amigo, como é complexo. Muito. Como é complexa a educação da família. É muito delicado o que eu vou dizer agora, mas é verdade. Eu tenho um filho que fez as contas com a esposa e observou que, se ela trabalhasse fora, ela teria um salário entre 2 e 3 mil reais. Certo. E os filhos ficariam à mercê das babás e das domésticas. Uma babá ou uma doméstica começam a ganhar a partir de um salário mínimo, que hoje, em termos redondos, é R$1.000, com as obrigações são 2. 2 da babá, 2 da doméstica, 4. E ela, sozinha, com os filhos, ela era a babá, a doméstica e a mãe, e a educadora. E o fato é que esse meu filho, com a minha bênção, está muito satisfeito com o desenvolvimento da família. E eu sou um avô super coruja, porque o meu neto é campeão em Olimpíadas de astronomia. Olha que coisa. 10 anos. Campeão de Olimpíadas em matemática. Participante de grupo de teatro. Quer dizer, a educação dele está sendo bem cuidada, porque a mãe não trabalha. Aí, você, telespectador, olha, quer dizer que o senhor é contra. É muito fácil dizer contra ou a favor. Não é isso. Mas o fato é que, se a mãe não trabalhar fora e se dedicar ao trabalho doméstico, ela perde status. Ela perde status, mas ganha em educação, em qualidade. E ganha o status dos filhos. Podem ficar certos. E o mais interessante é que os filhos que são criados pelas domésticas, pelas pessoas que não são bem formadas, que não conhecem uma educação mais refinada, não é querer ser melhor do que ninguém, é saber educar e ter educação, certo? As mães deixam os filhos totalmente à mercê deles, se expondo a coisas horrendas. Eu digo isso porque eu vejo em casas de pessoas que eu conheço, crianças completamente vivem completamente à mercê das empregadas, que não tem nem educação pessoal, nem educação moral, e essas coisas ficam muito difíceis, é muito confuso. Espectador. E ninguém é contra a mulher trabalhar, absolutamente. Mas Tanto as assim, mulheres tanto assim que que você trabalham, trabalha, né, trabalham. Mas as mulheres que trabalham têm que ser mães. Tem. E tem mulheres que não são mães. Pensa que ser mãe é botar comida dentro de casa, vestir roupa. Ser mãe não é isso, não. É o amor, é abraçar e sentir o filho, saber que as horas que as mães estão dentro de casa se dedicam
dando amor, amor maternal, solidariedade, um abraço, um companheirismo. Isso é que se chama viver bem. Mas as pessoas se preocupam só com o financeiro, que não é, que ninguém quer ganhar mal. Aliás, na minha ótica, ninguém veio para ser pobre, miserável, viver debaixo, dormir nas marquises, sendo pessoas miseráveis, como nós vimos, né? Deus fez isso. Nós, os seres humanos, somos culpados pela diferença das classes sociais. Nós criamos. Pois nós criamos todo esse inferno que nós vivemos, porque o mundo é um inferno. Muito confuso. As pessoas guerrilham, brigam, competem, ofendem, humilham. E tem mais uma coisa, ninguém quer ver. Quando vê uma pessoa brilhar, subir um pódio do poder, pódio da educação, pódio, ficam todos invejosos. Gente. Aí é que está a palavra amigos. Amigos, na minha ótica, para mim existem 4 coisas, doutor. Sabe quais? Deus, a vida, família e amigos. Deus, porque é o dono da vida. A vida, porque é curta. A família, porque é única. E os amigos, porque esses são rasos. Amigo não é uma pessoa que quer um lugar. Amigo é aquele que vê você crescer, construir um mundo, um império organizado. Não é império de milhões, não. É império de educação, de solidariedade, compreensão, de tudo. E ser feliz. Cadê esses amigos? Amigo da cerveja, do uísque, da piscina, dos esses amigos aí, meu, são convenientes. É como o bajulador, pessoa que bajuda. Todos nós temos interesses. Ninguém vive sem interesses normais. Faz parte da vida. Mas tem amigos bajulando, só diretamente focado no que a pessoa tem ou pode dar. Não dar como solidariedade, dar diferentemente, como é o caso dos políticos. É uma vergonha isso. É uma tristeza. Pois bem, essa é a educação que eu gostaria de abordar e demorar muito tempo conversando, porque ela vem lá de baixo. De baixo no sentido de dizer, dos primeiros anos de vida. Dizem os estudiosos que você só educa uma criança até 6, 7 anos. Segundo que eu estudo, até 6, 7 anos. Educar. Educar. Depois dos 7 anos, para mudar difícil. a atitude, é um processo de reeducação. Reeducação. O que eu vou dizer agora, você pode até ficar assim, em dúvida. Gente, aos 5 anos, a criança já sabe quase tudo que se passa ao seu redor. No seu mundo, né? No seu mundo. Ela só não sabe as consequências. Que é ingênua. Que nós chamamos de ser inocência. infantil é uma coisa, ser ingênua é outra. São 2 coisas distintas. Então a criança não sabe a consequência. Ela sabe que aquilo serve para isso, mas ela não sabe que se fizer, o que é que pode acontecer. Então, nessa circunstância, é que a gente ouve muita história de pais e mães querendo esclarecer filhos sobre fatos, acontecimentos, coisas reais, e a criança começa a desacreditar daquelas explicações. Quando chegar uma determinada época, está o pai e a mãe com a mão na cabeça: meu Deus, onde foi que eu errei? E eu lhe digo: quando você quis
pensar que os seus filhos, embora crianças, eram bobos, Não é, não. eram abobalhados, e não eram. Fale a verdade. A verdade é dura, mas é boa. Fale a verdade. Agora, limite A verdade, né? a verdade ao nível do Do conhecimento. conhecimento. É como essa história desse escândalo recente na educação brasileira, chamado ideologia de gênero. Toda criança sabe que o pinto vai fazer xixi. É. O masculino e a feminina, elas sabem dessas coisas. E Tudo vão, elas e vão sabem. desenvolvendo, e vão desenvolvendo, e vão desenvolvendo. Até chegar. Aí, você observa o seguinte: quando seus filhos são crianças, eles não tomam banho com você? Os dois tomam banho no chuveiro juntos? Eu tive 4 filhas e um filho. Tomávamos banho juntos. À medida que elas foram crescendo, Vão se vão se resguardando, distanciando. As meninas tomam banho com a mãe, o menino toma banho com o pai, e a gente vai se entrosando, vai trocando palavras e experiências, naturalmente. Agora, homem é homem, mulher é mulher. O que se quis ensinar no Brasil, meu Deus, o que se quis ensinar neste país foi que criança nasce como uma folha de papel limpa. Nem homem, nem mulher. De mulher. Ele vai crescer e escolher. E Escolher vai ser. o que vai ser. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma afronta ao Criador. Também acho. É uma afronta absoluta. Esse pessoal vai pagar um castigo muito pesado, Aliás, se Deus quiser. já estão até pagando em muitos lugares. Já estão pagando. Queridos, temos que aumentar o nível de respeito às nossas crianças, porque elas sabem muita coisa que a gente pensa que elas não Penso que não sabe, mas sabe. sabem. Criança sabem. tão inteligente, que chora, às vezes manhosamente, para poder chamar a atenção dos pais. Né? Porque o soro, a criança que não fala, é a comunicação. Mas as crianças às vezes choram para poder chamar a atenção mesmo. Maria Helena. Maria Amélia, desculpa, Maria Amélia. Eu vou contar mais um fatinho simples, muito marcante. A minha filha mais velha casou e me deu um neto. E a minha esposa, que já não tinha crianças há muito tempo, os filhos cresceram, começou a se dedicar àquele neto. Deve ser. E de repente o neto começou a corresponder à dedicação dela e começou a passar os fins de semana conosco. 2, 3 anos depois, teve o segundo filho, homem. E nós deixamos o segundo filho sempre em casa, né? Porque é muito novinho e aquele negócio, e foi crescendo. Aí chegou um tempo que o segundo filho começou a ter ciúme do primeiro, que vivia muito Devido à com os atenção avós. diferente. E eu, 3 para 4 anos, o mais novinho, o Rafael, tinha um pouco de ciúme do Gabriel, que era o mais velho. Aí um dia, a minha esposa, a avó do Gabriel, ligou para a minha filha, mãe do Gabriel, combinando para ela vir deixar o Gabriel passar o fim de semana conosco. Quando ela veio deixar, vieram os dois. Aí nós recebemos o Rafinha. Rafinha, coisa boa que você veio e tal. Como foi que você conseguiu vir, rapaz? Olhem a resposta de uma criança entre 3 e 4 anos. Eu vi que a mamãe estava combinando com a vovó levar o Gabriel para cá, trazer o Gabriel para cá. E ele... E eu fora. O que eu fiz? Eu usei as minhas armas. Olha o que o meu neto respondeu. Usei as minhas armas. Aí eu falei assim, meu filho, quais foram as tuas armas? Eu me atirei no chão, chorei, esperneei. Consciente.
E eu digo, meu filho é muito inteligente, abracei e beijei. A arma dele é essa. A arma. Essa Quer dizer, é ele sabia exatamente. Então, gente, a educação é muito, muito cheia de detalhes. E tem uma coisa muito importante, queridos pais e mães que estão me ouvindo agora. Vocês ainda podem, digamos assim, retificar algum caminho que não esteja reto na educação. E a base da retificação chama-se Deus. Deus. Também. Coloque Deus na sua educação. Porque essa é a força máxima que pode produzir, sabe, a agregação da família. Eu também acho. Creiam nisso. Não adianta querer negar. Não nega. Não Sem adianta. Deus, Não a família vai, não sobrevive assim, coesa. E acredite, com Deus, tudo dá certo. Também acho. Adorei começar com o Dr. Reinaldo. Olha, nós ouvimos falar sobre a educação das escolas, sobre os professores, a educação familiar e educação de gente, do convívio, gente, desde pequenininho. Essa conversa de hoje foi uma conversa de alto nível, porque Obrigado. ninguém tem coragem de dizer coisas aos filhos e reconhecer os efeitos que faz e o relacionamento sobre a educação dos seus filhos sendo criado por terceiras pessoas completamente ignorantes no sentido de conhecimento. Não é ignorante ofender, não. Eu sou ignorante. Em termos de medicina, eu não sou médico, não estudei, eu ignoro algumas, né? Eu confesso aqui uma culpa, maiores. eu sou ignorante em informática. Eu também. Pronto, totalmente. E sou preguiçosa também para informática. A tecnologia eu uso apenas aquilo que me interessa. Bem, muito obrigada. Adorei conhecer, muito obrigada. Eu que agradeço, De Maria. verdade. Estou à sua disposição. Para conversar sobre educação, eu adoro, porque, graças a Deus, sou avô de uma família unida, bem-sucedida. Doutor Reinaldo, se o senhor tem algum contato que queira dar, pode usar essa câmera. Contato, WhatsApp, sabe? Essas coisas que o senhor nem gosta. Eu muito. não gosto de WhatsApp. Então, É muito invasivo. E eu não tenho muito tempo para retornar e parece grosseiro. eu também não faço nada disso. Pois é. Agora, o 85, que é o nosso código, 9715 62235. É o seu número de telefone. Meu número de telefone. Celular. 99715 6235. Das 9 às 23. Pode ligar, eu atendo. Se ligar de madrugada, talvez eu não atenda, mas se eu atender, eu vou lhe dizer desaforo. Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco.
Bem, amigos, no nosso intervalo do apoio cultural, nós trocamos ideias e voltamos para conversar novamente com os nossos convidados. Hoje foi uma conversa, vai ser conversa de alto nível, para que nós possamos inserir no dia a dia conversas que também nos servem de engrandecimento educativo e cultural. Vamos conversar com o Dr. José Odimar de Lima, certo? Esse é o nome dele. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Unifor, certo? E faz outra faculdade, né? Filosofia. Filosofia na UES. Isso. Você vê, o importante em viver é aprender, entender, compreender, sentir, conhecer tudo aquilo que você aprende para ensinar, né? Vamos falar de cultura. Aliás, a cultura é muito fácil, porque existe muita maneira de se adquirir cultura, viajando, conversando, conhecendo pessoas. Lendo é a parte mais importante de conhecer a cultura, é lendo, estudando, procurando, visitando minúcias de lugares, de país, de pessoas humanas, porque a cultura, ela está inserida em todo esse contexto, né? Então, boa noite, é um prazer conhecê-lo e pode dizer tudo o que quiser sobre cultura, que eu estou aqui para aprender. Certo? Boa noite, Maria Amélia. Muito boa noite ao telespectador da TV Mais, programa Nossa Conversa. Certo. Eu estou aqui com a Maria Amélia para a gente fazer uma conversa, bater um papo sobre cultura, que é, como ela já falou, um tema muito amplo. Eu diria que a cultura é o gênero. As outras partes, educação, arte, etc., são as espécies. Mas a cultura é o gênero. Que leva a todas as espécies. É verdade. Estou à sua disposição. Fique à vontade. Pois não. Quem vai falar é você. Então, falar sobre cultura, como eu acabei de dizer, que é muito amplo, e falar da cultura do estado do Ceará, da nossa terra, é algo que muito me envaidece e muito me orgulha. Porque nós temos no Ceará, a nível de cultura, como um exemplo, como pioneiro, como um estado que deu o pontapé inicial na cultura. Para se falar esse tema, é interessante que façamos uma digressão no tempo e vamos lá começar de 1887, Certo. com a fundação do Instituto do Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico, hoje já fazendo seus 134 anos. Temos hoje como presidente o professor e ex-governador Lúcio Alcântara, e como vice-presidente o nosso querido Osmar Diógenes, que é meu conhecido figura emblemática, muito ligada à maçonaria, foi o grande representante da maçonaria em todos os níveis, todas as ordens. Também no maçônica. passado, o ministro da Cultura, Raimundo Zirão, né? Isso, exatamente. Então, a gente começando lá pelo Instituto do Ceará, e aí... já frequentei muito. Fica ali ao lado da Igreja do Carmo. Exatamente, uma casa antiga. Isso, bonita, é um palácio. Né? É um palácio. Assim, né? E então, logo em seguida, a sequência veio aquele movimento da padaria espiritual. Teve como fundador o Antônio Salles, né? Foi um movimento muito assim, interessante na época, que as luzes, os luminares da cultura daquele movimento se
denominavam de padeiros, e o livro, o jornal era o pão. Então, isso já vem daquela época. Somente depois, posteriormente, é que foi fundada a Academia Cearense de Letras, que também já fez seus 124 anos. E o Raimundo Girão também foi um dos fundadores da Academia ACL. Né? E funciona ali no centro de Fortaleza, ao lado da igreja mais antiga Rosário, do estado do Ceará, que é a Igreja do Rosário. Certo? Na praça, que é General Tiburcio, mas é conhecida popularmente como a Praça dos Leões. Dos Leões, Então está ali a Academia Cearense de Letras, aberta a receber as pessoas que querem tratar de cultura, de letras, de artes. Né? E somente depois é que veio a Academia Brasileira de Letras. Isso é para mostrar como o estado do Ceará é pioneiro nesse segmento. Eu diria até que o Ceará tem a Meca cearense, que fica no Cariri. Ali é a Meca cearense, dali veio Tristão Gonçalves, veio Bárbara de Alencar, veio toda essa família Alencar. Finalmente, José de Alencar, o nosso grande escritor. E diria também que nós temos a Grécia do Brasil, o Ceará é a Grécia do Brasil, nesse segmento do conhecimento da epistemologia. Então, o Ceará é assim. Mas, após essa falação sobre a cultura, a sua origem no Ceará, o seu desenvolvimento, eu estou aqui mais também para falar sobre a nossa segunda feira de arte da Academia Leonística de Cultura no Ceará. Sim, será quando? Está instalada, está se instalando hoje, dia 24 de outubro, a partir das 17 horas, e irá estar funcionando no dia 25 e no dia 26. Das 17 horas às 21 horas. Soube hoje que vai até às 21, tá certo? Segundo o nosso folder, lá está definido que hoje, o primeiro dia, o foco vai ser a parte literária. Lá vão estar os seus participantes com seus estantes, expondo lá os seus livros, jornais, cordéis, revistas, certo? Para o dia 25, amanhã, o foco vai ser as artes cênicas, certo? As apresentações, a parte teatral. E para o dia 26, já no encerramento, vai ser a parte musical. Aí lá os artistas vão apresentar as suas composições, vão tocar, vão cantar. Então, está lá instalado. Nós temos uma expectativa de um público de em torno de 600 pessoas, passando lá pela Casa do Leão, fica na rua João Cordeiro, 2181. Rua que eu... Isso, fica ali entre a Padre Valdivino e a João Brígido. É um endereço bem fácil. Mais ou menos da Cagés, né? Isso, bem fácil de localizar. Fica no bairro Joaquim Távora, que já é um bairro fazendo fronteira com o centro. Fica muito fácil de localizar. Certo? Então, nós estamos lá aguardando esse público para, nesses 3 dias, fazer essa exposição. É uma feira de arte, de cultura, promovida pela Academia Leonística de Cultura no Ceará, e a gente está com essa expectativa. Aliás, o Lions sempre ensina muita coisa. O Lions é uma ONG, é uma das maiores ONGs, né? Que hoje tem no estado do Ceará em torno de 1.500 leões, né? Eu já fui domadora. Pronto, aí tem as suas domadoras, tem os clubes de Léus também, né? E a LESE, que é a Academia Leonística de Cultura, ela
eu acho, não tenho certeza, mas deve ser a única academia do meio leonístico do estado do Ceará. É provável que tenha outras academias em outros estados, mas no estado do Ceará, a Alesse é a única. Essa é a única. É. Qual é o seu clube leonístico? O meu clube é o Fortaleza Fátima. É? Sinal, Tem muitos amigos. né? eu presidir o Fortaleza Fátima no ano leonístico 1918, 2019. Eu fui amicíssima do que foi governador do Daios e foi o primeiro presidente de Daios que foi aos Estados Unidos, que era casado com uma advogada, que até a Vera, o marido da Vera. O seu nome dele agora eu esqueci. Deve ser Ele morreu também. Já morreu ela e morreu ele. Morreu ele. Conheci os dois. Ele né? era uma ótima pessoa. Vera Maza. Era o Maza. O marido dela era o Maza. Foi Hoje, premiado nos Estados Unidos, né, Isso. como um grande foi um governador casal de Daios. muito dedicado Dedicadíssimo. ao leonismo. Leonismo. Ela foi Foi governadora, governador. depois ele foi governador, quer dizer, muito dedicado. Eu fui do clube dele. Foi do clube Eu dele. e meu marido. Pronto. Hoje, quem está presidindo o Lions Clube Fortaleza Fátima é o nosso companheiro, Leão Mariano de Pinho Pessoa. Mas Isso. o clube que eu fiz parte com. Pronto. O Fátima é o clube que excede. Essa é a maior. Foi muito reunido. É isso. Era tão bom. Na época, meu marido era diretor social desse clube. Pois não. Então, veja bem, Maria Amélia, nós já falamos fizemos uma digressão do início da cultura no estado do Ceará, como pioneiro, e já falamos até nas famílias cultas, família Alencar, já falamos, né, no Salles. Mas eu queria falar também como é que se compõe hoje esse movimento cultural no Ceará. Certo. Para você ter uma ideia, na Academia Cearense de Letra e na Casa de Juvenal Galeno, que são duas casas de cultura Foi muito bastante conhecidas no Ceará pertinho, e até no Teatro Brasil. José de Alencar, né? Então, ali se abrigam, hoje, mais de 45 entidades artístico-litero-cultural. Tá certo? E isso só para mostrar como é que é o estado do Ceará nessa coisa da cultura. Muito. Mas nós ainda lamentamos muito, e não é só no Ceará, é no Brasil todo, porque a cultura ela é muito difícil de atrair alguém, de trazer alguém. É difícil. Nós tivemos, o ano passado, um movimento muito forte, encabeçado pelo ex-ministro Biratã Diniz Aguiar, Conheci muito da Assembleia. quando então Biratã, presidente da ACL, da Academia de Letras, ele era o presidente, ele encabeçou um movimento que eu achei muito interessante. Ele criou uma coisa chamada o Clube dos Presidentes. Certo? Que aliás é bom, né? Ele juntou ali Para se identificar. todos os presidentes das entidades artístico-litero-cultural do Ceará. E faziam as reuniões às segundas-feiras, 10 da manhã. Ele tinha um colégio, O Biratã. que eu fui jurada muitas vezes nas festividades em que as alunas iam ser rainhas. Isso. Eu era jurada bem novinha nessa época. Gostava muito do Biratã. Eu te falando. Ele era deputado na época. Falando no Biratã, a gente tem sempre que falar na Dona Teresita, a esposa A dele. mulher dele, Ele gosta muito. É um casal muito feliz, muito unido. Mas então, nesse movimento, desse grupo que representava a cultura no estado do Ceará, formado por em torno de 45 entidades, mostrando que
que a cultura precisa ser vista com outros olhos, É. com mais atenção. O orçamento da cultura é o menor de É o menor todos. de todos. Quer dizer, é uma coisa vergonhosa. E ele tentou sensibilizar as autoridades, o governador, o prefeito, para esse fato. O que ele fez? Programou uma reunião, um encontro, uma festa no Teatro José de Alencar. Convidou todas as autoridades e, naturalmente, todos os representantes da cultura, tá certo? E lá nós estivemos, conseguimos juntar em torno de 500 pessoas, se não me engano, uma quarta-feira à noite. E, a partir desse movimento, e por conta desse movimento, ficou criado pela Assembleia Legislativa do Ceará o Dia da Cultura, que, se não me engano, é o dia 8 de outubro, me parece que é isso, acho que é isso, tá certo? Então, é esse esforço, esse movimento que se faz pela cultura no estado do Ceará, tá? E a gente está feliz com isso. Então, eu quero destacar aqui a Academia de Letras e Artes do Ceará, da qual eu fui presidente durante 4 anos. Hoje sou presidente de honra, eleito pelos confrades, tá certo? Destacar o Centro Cultural do Ceará, foi fundado em 2014, certo? Sempre nessa luta da cultura. Destacar também a Associação Cearense de Jornalistas do Interior, da qual eu sou afiliado, a Associação Cearense de Imprensa também, que eu faço parte. Então, todas essas entidades... Se lembra do doutor Edmar Távora? Edmar Távora. Edilson Távora, né? Edilson Távora, Edmar Távora, né? Edilson Távora foi político. Dava para mim matérias com meu retrato, sabe? Ele gostava tanto de mim, eu gostava dele. Ele era tão assim, charmoso, alegre, né? Bem educado. Garboso. Garboso. Pronto. Um homem de idade bonito. Exatamente. Né? Andava bem vestido, muito acatatado. Pois é. E aí já foi chamado para o andar superior? Já. Pronto, mas... Tive uma pena porque eu tenho dele tanta coisa linda que ele mandava para mim pelo correio, sabe? Toda semana eu recebia correspondência. Você sente saudade dele, pelo visto, né? Lembrança. Lembrança. Muito dele, de Lembra. Matava. Ele morava ali perto da Avenida Távora. A Avenida Távora. Que no na época era Estados Unidos. Na época dos Estados Era Unidos. Estados Unidos. Pois é, mas então, voltando para a nossa cultura, é umas coisas interessantes sobre a cultura. Você sabe que, conceitualmente, muita gente pergunta, o que é cultura? Porque as pessoas pensam que cultura é a intelectualidade, mas é o saber. É não, outra coisa. cultura é toda manifestação de toda conhecimento. Manifestação É a cultura de homens, indígena, tem a cultura agrária, tem a cultura, urbana, tudo é cultura. Agora, cada intelectualidade é outra coisa. coisa, certo? Que na verdade são os intelectuais que mais estão voltados para o saber. Mas mesmo assim, eu acho os homens intelectuais, eu gosto muito da intelectualidade. Mas existe um porquê nos intelectos. Muitos deles, não são todos, se acham que a palavra tem que ser a deles. Cara, isso está errado. E eu acho errado. Porque eles estão contrariando, principalmente, o maior dos filósofos, Sócrates, quando disse que só sei que nada sei. Que nada sei. E ele não sabia. Ninguém, a gente, por mais que estude, sabe e nada Você sabe. está sempre aprendendo. Né? Sempre aprendendo. Eu gosto muito de dizer o seguinte, olha, o importante não é o destino, o importante é a caminhada. A caminhada é na caminhada que você aprende, é na caminhada que você descobre.
Teve uma época que eu vivia nesse meio, Rotary, fui até vice-presidente de Rotary, Dios, tudo, mas eu passei, não sei porquê, assim, coisas da vida mesmo. É tudo ao seu Rumos tempo. diferentes, Tudo ao e seu agora eu estou voltando novamente. Quero voltar. Para o Dios, para tudo. Ótimo. Tudo ao seu tempo, né? Tudo. Até porque também essas atividades, elas ocupam muito o nosso tempo. Demais, é muito Então, convite, se você muita coisa, muito isso. tem outros afazeres É. que você os prioriza, É. então é tempo de você fazer uma filtragem no que você vai se dedicar. É. Para Doutor poder... Ode Mar, Mar, isso. dei nessa câmera todos os seus contatos, tudo que você quer falar e convidar nessa câmera. Bom, quem quiser conversar comigo, mandar algum recado, dar alguma sugestão, o meu telefone é o DDD 85 98807 9820 e nas redes sociais, à vontade, pode entrar, que vão me encontrar. É. Com certeza vão me encontrar por lá. Eu quero agradecer a TV Mais, né, essa oportunidade da gente poder falar sobre cultura, que é a praia que eu mais me deleito, tá certo? É bom. Agradecer a Maria Amélia por esse papo agradável, gostoso, franco e bem à vontade, tá certo? E convidar a todos para a segunda-feira de arte da Academia Leonista de Cultura no Ceará, que estará acontecendo hoje, 24, amanhã 25 e 26 de outubro, na Rua João Cordeiro, 2181, no bairro Joaquim Távora, na Casa do Leão. Lá estaremos expondo artesanatos, literaturas, cordéis, temos lá um palco para apresentações. Então, estejam todos convidados. E serão bem recebidos. Teremos lá um cafezinho da casa, uma água patrocinada pela Cagesse, um suco de fruta da Jandaia, que hoje Jandaia, Sucos do Brasil. Todos S.A. meus grandes patrocinados. Obrigado a todos, muito boa noite. Foi um prazer nisso. Satisfação. Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Chegando ao final da nossa conversa, nós levamos até vocês algo importante e imprescindível que todos nós precisamos, vivemos sobre energia. Energia que nos movimenta, movimentos siderais, os universos, o ser humano, o visível, o invisível e tudo aquilo que nos cerca. Energia elétrica e magnética é que movimenta o mundo material.
Essa energia, desde o ano de 1935, foi substituída para comandar a natureza, da qual eu, você e o mundo inteiro não pode abrir mão da natureza. Nós vivemos porque ela nos dá o ar, o sol, a água, a terra, certo? Os animais, os vegetais, todos nós vivemos sob o sol aberto, um universo vastíssimo de climas diferenciados, cada qual vivendo dentro daquilo que mais lhe aprouver. Bem, o mais importante de tudo isso é saber que o ser humano está perdido dentro do espaço-tempo, completamente diferente ao mundo e à criação divina. Eu trago para vocês uma energia superior chamada energia racional. Por que esse nome? Porque nós, seres humanos, somos na categoria animal racional. E seres racionais porque descendemos de um racional superior a nós que somos racionais inferiores, porque somos de matéria grosseira. O ser humano é efêmero, é pequeno e é prepotente. Se acha dono do mundo e não é. Não é dono nem de sua própria vida e nem sequer conhece realmente a sua origem verdadeira. Nós não éramos toda a vida matéria. Tudo isso foi um processo de deformação em que nós, como seres puros, limpos, perfeitos que éramos, por isso temos alma e espírito, como intelectualmente chamamos o nosso ser racional, certo? Então, esse conhecimento que eu estudo tem nada, é uma cultura superior, não tem nada a ver com religião, doutrina, filosofia, seita ou crendice, não. Religião, cada um tem a sua, mas só existe um Deus. Não existe dois deuses, de jeito nenhum. O nome não importa. Cada um conhecimento, cada uma religião, cada uma crendice dá um nome diferente. Mas Deus só é um, o verdadeiro criador do céu e da terra. Aliás, criador com é tudo aquilo que se refere à criação divina, é com é. E criador somos nós humanos que criamos animais, vegetais. E, aliás, o vegetal é uma cultivação que se fala como vegetal, mas, na realidade, é uma criação de vegetais, dos quais nós também não podemos abrir mão, porque muitos de nós hoje vivemos mais de vegetais do que propriamente do alimento animal. Bem, mas esse conhecimento é uma linguagem pura, limpa, perfeita, simples, repetitiva, sutil e inteligentíssima, que quando você lê e estuda, você observa das repetições a diferença de um recado superior diferente do outro com relação à origem da humanidade. Não a origem da Terra, nessa origem que eu estou falando, não. A origem superior, racional, de onde viemos, não a origem da antropologia, que a antropologia mostra. Não é essa origem, é a origem superior. Então, eu divulgo esse conhecimento que eu conheci há 30 anos atrás, quando ainda era uma jovem, cheia de energia, de vida, e nunca mais deixei de estudar. Você não precisa sair de casa, estude na sua casa, desde a sua casa. Leia sentindo a leitura, aprendendo, sentindo, para você se tornar uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, que saiba de conversar
qualquer ser humano com uma linguagem simples. Aliás, a linguagem dos anjos, na minha ótica, é aquela linguagem, tanto o homem intelectual como o homem de cultura pode falar e você pode entender. A linguagem, para mim, superior não é aquela rebuscada de palavras difíceis, elogios difíceis, não. Tem que se falar uma linguagem que todo mundo possa entender. Bem, essa é a linguagem que está aqui. É a energia que esse livro traz, é a energia racional. Aliás, tudo que você faz, a roupa que veste, a comida que come, o perfume que usa, o sexo que faz, a vida que vive, tem energia boa ou má. Cabe a você poder saber discernir o que é bom do que é ruim. E também esse conhecimento, a energia racional, é recebida por uma glândula física chamada pineal ou epífise, muito estudada pelos cientistas, que está centrada no istmo do mesencéfalo de cada um de nós. A única função da pineal é receber essa energia e distribuída generosamente por todo o corpo humano, dando uma saúde melhor, anos de vida mais alongados, com qualidade de vida. Qualidade de vida é saber sempre o que faz, o que entende, o que conversa, o que vive. Isso chama-se qualidade de vida. Então, eu divulgo. Na telinha tem conhecimento entre 15 e 10. Bem, e para finalizar com chaves de ouro, isso aqui está traduzido em muitos idiomas. Eu conheço 5. Inglês, francês, italiano, espanhol e português. Tem alemão e russo, todos os idiomas. Estudem. Ninguém é obrigado a nada, né? Quem quer estuda, quem não quer não estuda. Não é religião. Nem precisa. Não, isso não impede que ninguém de religião, até os ateus, as ateias, os céticos podem ler porque não influencia em suas religiões. Cada qual tem a sua. Aí você tem livre-arbítrio, livre espontânea vontade, e cada um de nós, nem Deus, interfere no último momento de vida e nossa livre e espontânea vontade, nosso livre-arbítrio. Bem, na telinha tem como adquirir o livro, leia na sua casa. Bem, muito obrigada e até a próxima vez com o nosso conversa.